nossa aula de evangelização do Centro Espírita Francisco de Assis. Então, eu vou colocar primeiro uma musiquinha que eu achei, que chama Encontro Marcado. E ela fala justamente desses encontros que Jesus tinha na casa de Pedro, que é o que conta esse nosso livro que nós estamos estudando. É um pouco mais lenta, assim, não sei se as meninas vão gostar muito, mas fala bem assim do que são esses encontros de Jesus, né, nesse livro, tá? Aí eu vou colocar aqui para a gente ver. A imagem Aparecendo ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Olha, vovô! No final da música apareceu a mesma frase que tem ali, ó. Muito lindo, nossa, eu me senti Agora, lá. não é? Eu Lindo, gostei disso, dá essa lindo. ideia, né? Do que é o Dá livro, uma né? O ideia que livro a é gente isso, tá lá. o tempo todo. Jesus, você ficar se imaginando lá, né? É bom demais, né? Aí agora eu vou botar uma música mais alegrinha para alegrar as crianças, que as meninas que eles gostam, né? Depois a gente... Apareceu sim, Quem é? apareceu sim. Quem é? A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta.
A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater em outro lugar. Quem é? Parece Erundina, ó. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chega pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater no outro lugar. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chega pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chega pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. Você faz a prece, Rosângela, de inicial, que aí eu vou fazer a final, que eu deixei uma coisa preparada para o final. Jesus, mestre amigo, estamos aqui reunidos para mais uma aula de evangelização. Que sua luz possa iluminar a todos nós, que possamos aprender seus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigada por essa oportunidade. Que assim seja. Então, hoje nós vamos continuar estudando aquele nosso livro Jesus no Lar, né? Nas minhas aulas a gente está estudando ele, hoje nós vamos estudar o 3º capítulo, tá? Então eu vou apresentar aqui. Isso. Continua aí, né? Aham. Jesus no Lar, capítulo 3, Explicações do Mestre. Esse é o título do capítulo, tá? Então, eu acho particularmente, acho que muitas pessoas acham esse capítulo muito especial, porque ele fala muito assim no coração da gente, sabe? Eu acho ele muito, muito interessante. Então, vamos lembrar, né, que no capítulo número 1, Jesus estava hospedado, né, já desde o capítulo 1, Jesus está hospedado na casa de Pedro. E naquele capítulo 1, a conversa não estava muito edificante, né? Edificante significa uma coisa que tem conteúdo, que está legal, né, em termos espirituais. Então, nesse capítulo, Jesus começa falando assim, ó, em plena conversação edificante, Sara, que era a esposa do Benjamim, criador de cabras, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Então, o que está acontecendo? Naquele capítulo que a gente antes, eles estavam lá tendo uma conversa pouco séria, comentando talvez a vida de alguém, não sei, alguma coisa não estava boa, né? O que Jesus fez no capítulo 1? Ele convidou, né, o responsável da casa, o dono da casa, o Simão Pedro, e todos aqueles que estavam ali presentes, reunidos, para mudar o rumo da conversa. Foi quando Jesus abriu as escrituras, começou a falar, né, de coisas legais, e aí, com isso, inaugurou o primeiro estudo do Evangelho no Lar. E o que é o Evangelho no Lar? É um momento de oração, da gente conversar, de ter essa conversa que a gente chama de edificante, né? Por quê? Porque a casa nossa também é um templo e uma escola, não é? Então, nesse capítulo, a gente está vendo que eles já estavam numa conversação edificante, quer dizer, eles já estavam numa reunião que já tinha uma boa conversa, diferente do capítulo 1. Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque os nossos pensamentos, as palavras que a gente fala, as nossas atitudes dentro de casa, criam um ambiente bom ou ruim.
Então, quando a gente pensa alguma coisa, a gente faz, tudo faz, por exemplo, agora. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, né? Com certeza os mentores espirituais do Francisco de Assis estão nos envolvendo. Então, cria um ambiente que, que vai se somar e a gente vai se sentindo cada vez melhor, vai criando energias saudáveis que todos nós recebemos, todos nós sem exceção, e às vezes até um vizinho seu, alguém. É como se a gente estivesse fazendo um culto aqui. Aqui a nossa aula é um culto do Evangelho no lar também, não deixa de ser, porque nós estamos reunidos e falando de Jesus. Na nossa musiquinha, quando terminou, falou, né, que Jesus falou, onde dois ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei também. Então, Jesus está aqui conosco agora, com certeza. A gente tem um pôster que o vovô Ah. colocou assim na copa, escrito isso. Então, é isso mesmo, né? Então, é isso mesmo. Nós estamos falando de Jesus, então, com certeza, ele está presente. Né? Nossos anjos guardiões, olha aqui, se a gente pensar na ambiência que a gente pode criar, né, só com isso. Então, nesse momento que eles estavam tendo essa conversa, aí a Sara, que é a esposa do Benjamim, que criava cabras, ela começou. Sara é um nome bíblico, sabe? Significa princesa. Sara, que era uma princesa, né, na época, significa. Então, o que a Sara vai dizer assim, ó? Que a ideia, né, do reino de Deus, da boa nova que Jesus traz, né, é muito bonita, é sublime, mas como que eu vou me iniciar nela? Aí ela fala, ó, boa nova aconselha perdão, amor, e ela queria ser fiel, mas, não, vou ter até o mais em letra garrafal aí, sinto-me presa a velhas normas. O que a Sara está dizendo? Ela está falando assim, ô mestre, ó, eu estou achando isso tudo muito lindo, maravilhoso, a proposta do amor, do perdão é muito boa, eu quero muito construir esse reino aqui no meu coração, né, na minha vida, trazer isso tudo. Eu estou achando isso maravilhoso. Mas aí eu não sei como é que eu faço isso. Como é que eu faço para começar? Será que tem um ritual? Será que tem um batizado? O que eu vou fazer, né? A Sara, o que ela está fazendo? Ela está sendo sincera com Jesus, né, e consigo mesma. E aí ela está abrindo o seu coração para ele. E dizendo que ela tem algumas coisas lá, umas velhas normas, uma maneira de ser dela antiga, que não está deixando que ela faça isso. E da mesma forma, isso também acontece com a gente. Né? Porque quando a gente tem por exemplo, eu me lembrei, assim como a Sara, a gente ouve falar do Evangelho, tem várias oportunidades, né, de conhecimento, essas nossas aulas de evangelização, por exemplo, olha em pouco tempo que nós temos aqui, só online, não nem vamos falar de que a gente já tinha aula antes, né? Mas, por exemplo, ó, a Irondina trouxe o exemplo do Francisco de Assis, não foi? Na semana passada, que foi a Irondina, né? A Rayane já falou da ética, já falou do amor, a aula da Manuela falou para a gente tomar conta do valor da amizade, né? Da gente resolver, olha, quando que o amigo, às vezes o amigo faz uma coisa que não gosta, mas ele faz mais coisas que a gente gosta, né? A Vanderleia falou da caridade, a Rosângela falou da paciência, que também é muito importante. A Sara deu aquela aula para a gente não ter preconceito, para incluir todos os amigos e não julgar ninguém. Então, assim como a Sara, lá da nossa história, está achando difícil, a gente também tem essa dificuldade, né? A gente sabe, a gente já viu, já conheceu. Talvez a gente, por exemplo, nós adultos que estamos aqui, às vezes a gente até já é evangelizador, né? Já é diretor de uma casa espírita, já faz palestra, a gente já entende, já concorda, igual a Sara, que o melhor é amar, que o melhor é perdoar, que é ter ética, que é caridade. Mas o problema está onde a gente coloca esse mais aí, sabe? Esse mais é que é complicado. Aí eu me lembrei de um capítulo 79 do livro Pão Nosso. Depois, se vocês tiverem o livro em casa ou quiser consultar na internet, eu não vou colocar o capítulo inteiro, não, para não tomar nosso tempo. Mas ele tem duas frases bem interessantes. A primeira diz o seguinte, ó, o discípulo aplicado, ele diz, de mim nada tenho de bom, mas Jesus me dará recurso. E o discípulo preguiçoso, o que ele faz? Ele diz assim, eu creio em Jesus, mas eu não tenho forças para trabalhar e o mundo não me permite segui-lo. Então, aí eu coloquei essa foto de Jesus indicando o caminho, não é? Jesus indica o caminho. Aliás, ele mais do que indica, ele é o caminho. Porque foi ele que disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então,
E ele também disse que só ele que tinha a água viva do Evangelho que ia matar a nossa sede. Então a gente diz assim, ó, Jesus vai me conduzir, o bom discípulo, aquele que entendeu, que conheceu, que não só conheceu, mas sentiu isso no coração, ele vai dizer assim, ele é fiel, então ele vai dizer assim, ó, o mar fica desse jeito, ó. Ele faz assim, eu não sou uma pessoa muito forte, mas Jesus vai me dar recurso, eu confio, eu tenho fé, né? Agora o discípulo preguiçoso vai fazer o quê? Eu queria muito, mas eu não consigo, mas eu estou cansado, mas eu não tenho tempo. Mas se já estamos prontos, a gente não faz isso. Então, se Jesus vai me fortalecer, vai me ajudar, eu vou conseguir. Mesmo que seja devagar, com dedicação e vontade, eu vou conseguir. A gente pode usar, então, o MAS para duas coisas. Ou para se justificar e não fazer, ou usar o MAS para assumir com humildade que a gente tem a dificuldade, mas que ainda assim a gente vai seguir confiante, né? Com o amparo de Jesus, desses espíritos amigos, através dos exemplos que a gente recebe. Então, isso que a gente tem que entender, que apesar de estar difícil, a gente tem que seguir em frente, né? Então, aí a Sara vai se abrir mais ainda, ela vai começar a dizer o seguinte, ó, não consigo desculpar os que me ofendem, não consigo pensar nos interesses dos outros acima dos meus. Sou apegada aos meus bens, tenho ciúmes de tudo que eu acho que é meu. Então, a Sara é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente tem mais interesse nas coisas nossas do que dos outros. A gente é apegado, né? Aí eu botei essas fotos aí para você ver, ó, livro, por exemplo. Eu confesso, eu sou muito apegada nos meus livros, entendeu? E quando eu empresto, escrevo para quem que eu emprestei, para ver se vai me devolver, né? E aí a Sara, né? O que ela está sendo? Ela está sendo sincera. Poxa, olha, é uma coisa positiva que ela está fazendo, né? Porque ela está reconhecendo que ela é apegada, que é ciumenta. Isso é a primeira coisa que a gente deve fazer, né? Pelo menos ela está sendo orgulhosa. É isso, orgulhosa. Então, o que a gente tem que fazer numa hora dessa? Quando a gente lê um texto, lê um livro, principalmente do Evangelho, a gente tem que se colocar no lugar, né? Não precisa a gente falar, não, mas vamos colocar no lugar da Cela. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, só que ninguém precisa falar se não quiser. Qual que é a minha dificuldade? Eu já falei, por exemplo, livro, eu gosto dos meus livros, eu gosto de emprestar, né? Mas assim, não é todo que eu empresto. E outra coisa também que eu tenho dificuldade, de dar carona. Eu estou sempre com pressa, sabe? Estou sempre saindo atrasada, sempre correndo. Aí eu passo por alguém e vejo assim que está na rua e que está precisando dar uma carona e tal. Mas eu falo assim, mas eu estou com pressa agora, se eu parar, vai começar a conversar. Aí eu vou ter que, aí não desce o carro e eu tenho que ir embora, eu tenho que sei o que lá, eu vou ter que levá-la até não sei aonde. Conclusão, vira e mexe, eu finjo que não vi alguém. Isso é muito feio, né? Então é uma coisa que eu tenho que reconhecer. Então, por exemplo, se você tem um preconceito ou tem uma antipatia com alguém, porque tem gente que a gente não gosta de graça, né? Então a gente tem que fazer o quê? Diminuir isso, tentar, em vez de alimentar, a gente tem que fazer igual a aula da Manuela, igual a aula que a Sara deu, né? Assim, as palavras de Jesus não são só uma história, mas são uma possibilidade real de acontecer, de renovar as nossas atitudes. Tem? Nem sempre quando a gente vai pensar nessas coisas, né? Por exemplo, que a minha Manuela falou do orgulho, você não gosta de se sentir orgulhosa, né? Você fala assim, poxa, é feio isso. Te incomoda, não incomoda? Quando se descobre que você fez uma coisa assim que não é legal? Então, a gente tem que tentar o quê? Ir melhorando. Às vezes nem sempre é direto, né? Às vezes é mais devagarzinho, né? Mas isso é normal, né? A gente tem nossos defeitos. Aí, como ali estava numa conversa, né? Era uma roda de conversas, né? Era um culto de evangelho em que todos participavam. Aí, todo mundo podia falar. Aí, o Pedro, né? Que é o dono da casa, comentou que era indispensável a boa vontade. E a esposa do Pedro falou assim, ó, com fé em Deus, né? A gente vai atravessar os tropeços mais duros. Né? Então, eles participaram da conversa dessa forma. Mas todo mundo estava ansioso para quê? Para ouvir o que Jesus ia dizer. Olha, será que Jesus vai concordar? Vai falar que Pedro e que a esposa dele estão certos? Qual será a resposta verdadeira que Jesus vai dar? E Jesus não é nada quando ele faz isso. Sabe o que ele fez? Ele fez um longo silêncio. Para que ele faz o longo silêncio?
para deixar as pessoas pensarem um pouco, refletirem sobre o caso, né? Então, a gente tem que pensar nessas respostas, né? Pensando que a gente estivesse ali na casa do Pedro, se confessando com Jesus, né? Como a gente tem conhecimento dessa doutrina espírita, com tanto conhecimento que a gente tem, e a gente ainda faz algumas coisas que não deve, né? Então, a gente vai, quem sabe, a gente vai poder fazer com essa resposta de Jesus, nem que seja a pequena, dividir em várias prestações, né, no cartão, mas a gente vai conseguir um dia, né? Aí, Jesus, o que ele vai fazer? Aquilo que ele sempre faz, que é um método que ele usa muito para ensinar a gente. Em vez de ele dar uma resposta pronta, ele faz outra pergunta. E aí, ele pergunta assim, Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? Aí ela responde, e ela diz, ó, é a criação de cabras. Ela respondeu curiosa, porque ela ficou pensando assim, meu Deus do céu, o que será que tem que ver as minhas cabras, o meu leite de cabra, com a pergunta que eu fiz, né? Então, ela não entende bem, por isso que ela está em dúvida. Aí Jesus sorriu, né? Porque ela disse assim, ó, como procedes para conservar o leite puro e inalterado para o seu uso, né? Aí ela diz assim, é muito importante lavar bem o vaso, se ficar alguma sujeira, o leite vai azeidar e não vai poder ser usado para as coisas mais delicadas, né? Só vai poder ser usado para outras coisas, mas não para aquilo que ela precisava. Aí Jesus deu uma risadinha porque pensou assim, ela entendeu tudo, ela captou o que eu estou querendo saber, porque Jesus perguntou algo que ela conhece, né? E também, vocês lembram no capítulo anterior, que ele fez com a sogra de Pedro a mesma coisa, ele perguntou sobre o cozimento das lentilhas, sobre o cozimento do pão, porque era uma coisa que ela sabia fazer. Então, o que ela está respondendo? Que tem que lavar bem o vaso. Eu botei essa foto aí grande, a maior do lado direito, que é uma bilha. Era nessas vasilhas, antigamente, na época de Jesus, que eles guardavam os líquidos, o vinho, o leite. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que devia ser difícil lavar essa vasilha? Porque olha só o formato dela. Na época não tinha produto químico, não tinha vamos dizer, umas escovas, né? Era difícil, né? O leite gorduroso. Devia grudar naquelas beiradas ali, a mão não ia. Eu fiquei pensando, né? Lavar, deixar limpinho mesmo era uma tarefa difícil, né? Então, eu fiquei bem pensando nisso por conta do que a gente... E também lembrei de outra coisa, lembrei do filtro. O filtro também é uma coisa, né, que me remeteu a essa questão da limpeza, que a gente tem que limpar, por exemplo, filtrar os nossos pensamentos para retirar o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo. E assim a gente vai melhorando, né? Essa água limpa, a água suja vai passando pelo filtro e as dificuldades vão desaparecendo. Então, nesse processo mesmo assim, essa água, por exemplo, ela é limpa, mas ela não está limpa. A gente sabe que depois que ela passa, ela ainda tem que sofrer um processo químico, né, no cloro, por exemplo, ou então ferver para você poder beber, para ela ser potável. Então, é um processo muito lento. Eu ia até propor a vocês, se a gente tivesse uma aula presencial, a gente ia fazer um filtro. Eu fiz uma aqui em casa, e no finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês, tem uma água suja aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. E aí depois, se vocês quiserem, com a ajuda de algum adulto, fazer em casa, é bem fácil, é tranquilo, é só ter os materiais. Né? Mas para a gente fazer online ia demorar e não ia ficar muito complicado, né? Mas eu lembrei do filtro, né, que a gente pode ir pensando em filtrar nossos pensamentos. Aí Jesus vai dizer assim, da mesma forma, ou seja, se o vaso está limpo, assim a revelação celeste no coração do homem. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento se confunde com a sujidade do nosso íntimo. O que é que Jesus está dizendo? Mesmo que a gente conheça os ensinamentos mais puros do Evangelho, que a gente venha na aula de evangelização, que a gente assista a palestra, que ouça os conselhos, se o nosso coração estiver cheio assim, de sujeirinha, assim como o vaso da Sara, isso vai se misturar, né? E não vai poder ser totalmente aproveitado. A possibilidade da gente vai diminuir. Por isso que eu me lembrei também do filtro, né? Se você coloca uma água limpa, por exemplo, num jarro sujo, como é que ele fica? Se ele estiver cheio de lodo, né? Vai deixar de ser uma água pura, vai ficar com gosto estranho, vai ficar com cheiro diferente, né?
Jesus usou o exemplo do leite porque era com o leite que a Sara trabalhava no seu dia a dia, então é uma coisa que ela tinha conhecimento. E assim também são os nossos corações. Mas ao longo do tempo, de várias reencarnações, assim como no filtro, né, que vai passando a água, a gente vai retirando essas sujeiras pouco a pouco, vai dentro desse processo evolutivo que a gente conhece através do espiritismo, né? Então, e aí o interessante é que onde aqueles que já conseguiram um pouco mais, eles voltam, né, os espíritos benfeitores, para ajudar aqueles que ainda têm dificuldade, né? Às vezes a água já está mais clara, está parecendo pura, mas ainda tem um cheiro ruim, ainda tem um gosto diferente, ainda precisa levar lá naquele fogo da purificação, igual o pão com as lentilhas. Então a gente tem que pensar muito nisso. Aí, Jesus vai dizer assim: Moisés e os profetas foram portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram de forma adequada o vaso. Né? Quem são os profetas? Profetas são aqueles que, através da sua mediunidade, eles tinham uma experiência divina, eles tinham um encontro especial com Deus. E Deus mandava para eles as leis, como Moisés, né, trouxe os 10 mandamentos. O Isaías, por exemplo, foi ele que avisou, né, ele que profetizou que Jesus viria, que o Messias viria. E todos eles traziam mensagens para esse povo escolhido, que era o povo de Israel na época, mas que serve para todos nós. Como que devia proceder? O que Jesus está falando? Que esses profetas trouxeram essas leis, trouxeram esses conselhos que eram puros, mas que esses conselhos caíram nesses corações dos homens que tinham impurezas, se misturaram, né? E a essa água pura que Jesus chama da água do Evangelho, né? que Deus envia, ela não fica tão aproveitada enquanto a gente não purificar o nosso coração. Então, ele diz o seguinte, ó, por isso os nossos contemporâneos são aqueles que vivem no mesmo tempo que a gente, são justos e injustos, bons e maus, crentes e incrédulos ao mesmo tempo. Jesus está dizendo do pessoal da época dele, né? Mas nós ainda temos isso. A gente chama isso, sabe de quê? De dualidade. Guarda essa palavrinha aqui, ó. A gente divide as pessoas em 2 grupos. Ah, essas aqui são boas, essas aqui são más. Mas não é bem assim, né? A gente fala assim, ó, isso aqui me dá prazer, isso aqui me dá desprazer. Isso é legal, isso não é legal. Mas a gente acha que prazer é felicidade e que o desprazer é infelicidade. Mas isso é uma ilusão. Porque o Jesus está falando o quê? Que nós somos bons e maus, justos e injustos, crentes e incrédulos ao mesmo tempo. Então, a gente vê na internet, às vezes, as pessoas só postam as coisas boas, né? Todo mundo está bonito na internet, todo mundo maquiado, todo mundo feliz, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente não pode achar que as pessoas são santas só porque elas falam bem ou porque elas estão em algum lugar de destaque, porque senão a gente um dia vai se decepcionar. Então, a gente não pode colocar ninguém num pedestal. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos um lado de luz e um lado de sombra. Se a gente botar uma pessoa no pedestal, não é bom para ela, não é bom para nós, porque um dia a gente vai se decepcionar. A gente pode se decepcionar com ela, né? Então, não é que ela esteja mentindo, né? Ela está tentando, como todo mundo está tentando ser melhor. Então, por isso que ela mostra a parte melhor dela. Nós mostramos a nossa parte melhor, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar achando que um é melhor que outro. E da mesma forma, ao contrário, também não pode ser. Você não pode olhar só a sombra. Achar que aquela pessoa não tem mais salvação, que não tem mais jeito. Por que não? Porque Deus a ama do mesmo jeito que Ele ama qualquer um. Ela também tem um anjo protetor, ela também teve uma mãe, e ela não é só sombra. E talvez nem ela saiba que ela tem alguma luz. E está, às vezes, na nossa missão, ajudar essas pessoas a enxergar a sua própria luz. Né? Aí Jesus vai dizer, ó, o leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Então, a gente ainda tem muita lembrança do nosso período do reino animal, quando a gente foi animal, dominava o quê? O instinto, as paixões. A paixão não é ruim porque ela impulsiona, mas ela não pode ser uma coisa doentia, não pode ser excessiva. Por isso é importante que a gente fique vigiando e orando para a gente ter um equilíbrio,
para cada coisa, né, dentro daquilo que a gente aprende. Aí, ele fala o seguinte: ó, do serviço renovador da alma restará o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Né? Então, a gente vai ter que descobrir um dia que o prazer é bom, mas também não é tudo. Felicidade não é uma vida só de prazer, né? Porque até o excesso de prazer pode gerar desprazer. Um exemplo muito claro disso é a comida. Comer é muito gostoso, não é? Poxa, você pode comer, tem muita coisa gostosa para você comer. Mas se você come até passar mal, ou então come demais sempre até te dar uma doença, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer, né? Ser sincero, assim como a Sara foi. Se a gente ficar negando os nossos defeitos e apontando só os defeitos dos outros, a gente nunca vai limpar o nosso vaso. Então, por exemplo, a gente pede para por exemplo, a Rosângela deu aula da paciência, né? Ah, eu quero ter paciência. Aí o que acontece? Como é que você vai ter paciência? Ficando na fila, esperando, lidando com aqueles parentes difíceis, que é isso que Deus vai mandar para nós. Se você vai treinar a aceitação, você vai ter que receber a ingratidão dos outros. Porque não é só estudando que a gente aprende. Né? Na escola vocês têm isso. Não tem que fazer uma prova? A prova é a experiência da vida que a gente leva. Então, todos aqueles presentes na casa de Pedro ficaram ouvindo Jesus e ninguém falou nada. Aí Jesus, né, humildemente, com muita discrição, ele levantou, né, passou a mão nos cabelos da Sara e aí ele concluiu, né, de forma que ele fala assim, concluiu generoso. Ó. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Por isso que é importante que a gente estude, né? Mas a gente não pode parar só na leitura, no livro. Os livros, o estudo é a ferramenta, mas é nas nossas atitudes diárias, com a convivência com os outros, sentindo a nossa dor e a dor do outro, que precisam ser reconhecida, que precisa ser acolhida, com otimismo, a gente vai vencendo. Então, é o que ele falou para a Sara, né? Para ele colocar o mas dela no lugar certo. A gente muitas vezes cai no mesmo buraco, né? Tem um buraco, você cai no mesmo buraco, vai caindo. Um dia você aprende e não cai no buraco mais. E aí o que você tem que fazer? Ajudar, ensinar o outro a também não cair, né? Porque a maioria de nós não é propriamente mal, nós somos assim, mais confusos, mais ignorantes, mais esquecidos às vezes de praticar aquilo que a gente já sabe. E a gente erra muitas vezes tentando acertar. Às vezes a gente esquece, né, o que é mais importante e valoriza o menos importante, não é? Então, essa é a nossa lição de hoje e a gente vai passar aqui direto aqui para a nossa atividade, porque senão vai ficar muito tarde, né? Vocês estão vendo aí a atividade? Vocês receberam? Eu deixei a dica da letrinha aí para vocês, para poder, que era um pouco mais difícil, né? Eram várias coisas, até eu fiquei meio confusa, né? Então, a gente vai ter que numerar a segunda coluna de acordo com a primeira coluna, né? Relacionando as atitudes que nós devemos ter diante dos obstáculos da vida. Então, vamos ver, se a gente estiver numa hora de sofrimento, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Silêncio, calma. Acho que alegria. Alegria? Eu acho que Pode ser, mas eu acho que é a aceitação nesse caso, senão depois nós vamos ficar enrolados com alegria. Tá? Vamos deixar um aí, tá? O sofrimento vai lá Vocês têm o papel aí para colocar? Porque aqui acho que eu não tenho como marcar. Deixa eu ver se eu tenho. No sofrimento vai ser a aceitação, tá? Aceitação. Aceitação. O número 2 na tentação. O que a gente tem que fazer com a tentação? Começa com R. Resistência. Resistência, é isso mesmo. A gente tem que resistir na tentação. Essa é fácil, né? Vamos resistir à tentação, né? O 3 é no trabalho. No trabalho começa com A. Aí é que porque tinha 2 com A, né? Agora que eu reparei. Ânimo forte. No trabalho,
Não, acho que no trabalho é alegria, que é alegria. Alegria. No trabalho você tem que trabalhar com alegria, que as pessoas às vezes vão trabalhar com uma má vontade, né? Achando que é tão difícil, que vai para a cruz, né? Tem gente que fala que vai para a cruz. Agora vamos lá. Na dificuldade, 4, começa com P. P, Paciência. paciência. Paciência, isso mesmo. E agora na tribulação, começa com E. E, Esperança. esperança. Isso, quando você está com muito trabalho, né? Ter esperança de que as coisas vão melhorar. O 6 é na ofensa, esse é fácil. Fala. Na ofensa, Quando alguém te ofende, o que você tem que fazer? perdoar. Perdão, isso mesmo. Agora lá, Perdão. o 7 é no relacionamento. O que a gente tem que fazer no relacionamento? Esse também é fácil. Começa com G. Com G. Gentileza. Gentileza, é isso mesmo, Isso, Ju. né? Gentileza. 8, na enfermidade, quando você está doente, o que você tem que ter? C. Começa com C. Coragem. Difícil. Calma. Calma, isso, calma. Calma é melhor. Né? Você está na enfermidade, tem que ter calma. Agora que vai ser, ó, e o 9, na crise, é com C também. Coragem. Coragem, na crise tem que ter coragem, não chega em frente, né? Agora o 10 é no tumulto. No tumulto começa com S. Serenidade, né? Quando tá tudo tumultuado, se você ficar nervosa não adianta nada, né? Tem que ficar sereno. Na aprovação. Aqui, ó. Muito bem. Na aprovação é o 11. Ânimo forte. Ânimo forte, isso mesmo. Quando vem uma prova, você tem que ter ânimo para poder conduzir, né? Agora 12, na carência. Eles já estão tudo Começa- longe. Otimismo. Otimismo, isso mesmo, tem que ter otimismo. Até assim. Depois tu Na copia. profissão, Vai, na profissão. com H, Honestidade. isso mesmo. E no lar, Mais amor. mais amor. Muito bem. Copia do dela. Mano, ainda não fez tudo. Né? Deu para entender? Ah, ficou muito bom. Muito legal, hein, viu? Que tarefa linda. Né? Então a gente tem que. Vou tentar mostrar meu filtro aqui para vocês, ó. Ó, ele está aqui, ó. Aí eu vou tentar jogar uma água açúcar aqui. Ficou Eu ótimo, fiz um Rita, filtro. ficou bom. Peraí, que eu tenho uma água Agora eu açúcar gostei, aqui. sabe de quê? Eu vou começar a fazer isso, filtrar o meu pensamento. Porque pensamento ruim vem toda hora. A Se gente não tem sei que se vai- filtrar, né? Ver o que é bom e o que é ruim. Ó, minha água suja, ó, tá entrando aqui, ó. Verdade. Mas já é o primeiro passo, sabe, só Rondinha? A falta gente eu ué. derrubar, né? Pensamento, pensar que começar pelo aquilo não tá pensamento. bom. Eu tô equilibrando aqui agora, senão eu vou deixar cair. Aí, ó, a água tá Deixa eu pingando ver a aqui água, embaixo. Rita. Ah lá. Aí. Sai branca. Olha lá, gente. Sai limpinha. Olha, interessante, Vocês né? viram a água suja, como é que entrou? A água tá suja, ó. Então o número 10. Aí, ó. Olha lá. Olha só. Mas é que nem eu falei, né? Ainda não é uma água própria para beber. Uhum. Ela ainda Tem que ser tratada, né? tem que ser tratada ou fervida. É o fogo purificador. Porque mesmo depois que você filtrou tudo isso, ainda tem que entrar no coração. São Deixa eu as começar a coisas que filtrar primeiro. Deixa uma coisa de cada vez, né? Vamos filtrar os pensamentos que eu acho mais fácil. enquanto tá Depois o filtrando. resto vai vindo, né? Uma coisa de cada vez. Pode ficar desanimado igual a Sara lá, mas pelo menos tentar, né? Mas Eu só acho de que falta na gente tentar. reconhecer o erro, só de reconhecer os erros, já é um primeiro passo do Não, filtro. a primeira coisa, acho que em tudo, né? É a sinceridade, né? Isso mesmo. Quem levantou a mão aí? Eu. Pode falar.
Ontem eu e a Maria assistimos um filme. Aí na hora que eu falei orgulho, eu lembrei do filme de ontem. Que aí o filme é todo em fantoche e tem alguns humanos, seres humanos. Só que aí tem os fantochezinhos. Aí tem um que faz um montão de coisa radical e aí ele adora um mágico. E aí aí tem um desafio que o mágico fez, que ele morreu dentro de uma mansão mal assombrada. Aí era um desafio que o mágico fez, que era passar uma noite dentro da mansão mal assombrada sem morrer. Só que aí é tudo de fantoche, então não tem como ter medo, não. Aí acontece um montão de coisa e o fantoche que faz um montão de... nem liga para as coisas assustadoras. Só o amigo dele que aí fica com medo. Só que o fantoche nem liga. Aí depois de um tempo, ele fala assim, eu não tenho medo de nada. Aí então ele vai ele entra num quarto ele entra num quarto e aí ele acaba percebendo. Aí antes dele entrar num quarto, o moço fala assim, olha, a chave da porta você mesmo vai conseguir reconhecendo seu próprio medo. Então ele estava lá, né, dentro, estava tudo escuro e apareceu um espelho. E aí, ele tinha 3 medos. Conforme isso, ele foi sabendo os medos dele, porque ele achava que não tinha nenhum medo. Aí ele descobriu que tinha medo de ficar sem os amigos, de ninguém mais ligar para ele por causa das manobras radicais que ele fazia, que deixassem ele de lado. Quando ele assumiu que tinha esses medos, a porta se abriu, ele conseguiu sair. E aí foi muito legal, porque aí ele conseguiu sair, só que o amigo dele não estava conseguindo sair por causa que tinha uma moça que se o amigo dele o amigo dele ia se casar com a moça, só que se ele se casasse, a moça depois ia matar ele, fantoche, pra comer, pra mulher do camarão. Aí ela ia matar ele pra comer. Aí acaba que aí é até o nascer do sol. Se o sol nascer e eles ainda não tiverem ido embora da mansão, eles morrem. Aí tava lá tudo na correria, só que aí o amigo dele, ele prefere voltar. Sim, vou contar. Ele prefere voltar pra mansão para salvar o amigo dele do que sair sozinho. Então ele vai lá, salva, ainda consegue sair da mansão vivo. Nossa, então quer dizer... E ainda o carinha... Por isso que você lembrou do orgulho, né, Manu? Que ele reconheceu, é isso mesmo, você entendeu bem a história. A primeira coisa que a Sara fez foi se abrir para Jesus, né? Ela reconheceu que era daquele jeito. Então, é isso que a gente tem que fazer. Olha, eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas eu vou melhorar, mas eu vou me esforçar. E não fazer ao contrário, né? Falar, eu não vou não eu quero ir, mas eu não consigo, eu quero ir, né? Ser aquela... tem que ser otimista, tem que ter... Tudo que a gente aprendeu aqui, né? O otimismo, a esperança, a honestidade, tudo que a gente fizer com essas características que estão aqui do lado direito do nosso trabalho, a gente vai, com confiança em Deus, em Jesus, a gente vai seguir, né? E não ficar focado só no problema, né? Que às vezes a gente nem deve chamar de problema, né? A gente deve chamar de situação, né? Então, a gente já passou da hora bastante, né? Não sei. As aulas são sempre maiores, tá? Ainda tem a colaboração da Manu aí, que conta o filme inteiro. O cachorro do Erundino. O cachorro da Blondina não sai da aula. Olha como que está. Na próxima aula eu já vou estar com 10 anos. Hein? Espera que os cachorros Na próxima aula eu já vou estar com 10 anos.
10 anos? Olha que Vai ter legal. aniversário aí, hein? Vou fazer na terça. Ah, parabéns, então, antecipado. Que Deus te abençoe muito, tá? Te ilumine e continue essa menina alegre que você é, tá bom? Cadê a Maria Luísa ficou quietinha hoje? Maria Todo Luísa mundo- tá desenhando. Todo mundo completou o nosso estudo, a nossa coisa? Ficou certinho? Todo mundo entendeu? Entendeu? Sim. Todo mundo entendeu a aula? Começou a zarada. Ontem eu caí na calçada, no buraco. Aí eu ralei meu pé. Aí depois eu fiquei meu pé num prego. Aí depois eu bati o meu dedo na porta do box. Aí depois eu tomar vacina do... Qual é o nome mesmo? Antitetânico. Aí ainda depois quase furei meu pé com uma Menina, a vou fazer o curso agora, tá? Tá. Ai, Manu, você está contando o quê? Uma experiência que você teve na sua vida, que foi difícil. O que você tinha que ter nesse momento, então? Tudo isso que está aqui, ó. Ânimo forte, esperança, alegria, otimismo, serenidade, aceitação, Meu pé tá doendo paciência. agora. Então, Mas vai passar, né? Esse braço também tá doendo. mas então, tudo vai passar, né? Tudo passa. Foi aqui que eu tomei a injeção, mas tá doendo. Aqui, eu preparei aqui uma apresentação que vai ser a nossa prece final, que fala um pouco, é uma prece da Maria Dolores, que fala que às vezes uma coisa que a gente às vezes pede, né, muito para Deus, mas nem sempre é isso que nem sempre Deus dá para a gente aquilo que a gente pede, porque nem sempre é aquilo que é bom para nós, né? Então, que é uma coisa que a gente aprendeu hoje, por isso que eu lembrei dessa prece, aí eu coloquei ela aqui. Vou tentar apresentar. Agradeço, Senhor, é uma prece da Maria Dolores, que foi uma psicografia do Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço na oração. Ou seja, ela está falando, eu agradeço aquilo que eu peço, às vezes que não é tão bom, mas que eu faço na minha oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos, na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que eu desejo, reclamando-te o sim, mas que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligar-te de improviso, que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogo que não deva, não me atendas, Senhor. Então, muitas vezes, né, a gente faz isso, a gente pede, mas Deus não dá por quê? Porque não está na hora, ou porque não é bom para nós, né? Então, se você caiu, Manu, machucou, foi ruim, não foi bom, mas você já aprendeu, por exemplo, que ali é um lugar perigoso, né, que você vai tomar mais cuidado para poder andar, né? Às vezes você estava descalça, não sei como é que você caiu. Não, no dia que eu pisei no prego, eu estava de rasteirinha. O prego furou minha rasteirinha, porque acho que é só da rasteirinha, ela é muito grossa. Ah, poxa. Furou a rasteirinha. Fez um furão na rasteirinha e ainda pegou meu pé. Furão não. Então tá, né, gente? Foi um desse tamanho, não. Gente, um abraço para vocês, tá? Bom final de semana. Bom final de semana. E atrapalhou os